vivo. Olá, tudo bom? Começando aqui agora mais um chá remoto com Dari Arabel. Olha aqui meu chazinho dessa noite. Chá de Artemisia. Chá de Artemisia porque hoje nós vamos falar de sono. E também porque eu vou conversar com uma mulher, né? Então eu estou homenageando o sagrado feminino com o chá de Artemisia vulgaris. E também porque é um chá especial para quem está querendo dormir. É um chá que ele relaxa. E além de relaxar, ele proporciona sonhos lúcidos. Tudo bem? Você que entrou, que eu não entendi muito bem seu nome. Boa noite. Olha, Inspirações do Amanhecer já está aqui. Inspirações do Amanhecer é o canal da nossa convidada dessa noite. E hoje eu vou chamar. Eu já vou chamar você, tá, Raquel? A Raquel é espiritualista e ela também é projetista, né? E ela vai explicar o que é isso, tá bom? Vamos lá. Convidar. Oi, Vá. Que saudade da Vá, tudo bem? Tudo bem, Bia, que saudade. Opa, tem que virar a câmera. Tem que virar a câmera. Peraí que eu vou virar. Sempre a mesma pegadinha. É assim. Aí. É sempre a mesma pegadinha. Abraço, Dari. É sempre a mesma coisa. Eu não sei por que acontece isso, da câmera virar. Olha a Valéria mandando beijo pra gente. Beijo, Vá. Saudade. Oi, Valéria. Ai, menina, que bom te conhecer. Olha aí Ficamos atrás dos celulares, né? É verdade. Que oportunidade, né? Maravilhosa essa. Olha aí o Nick do Multiverso Jedi. Nick, saúde. Você fez chazinho? Fez um chazinho? Eu fiz, ó. Fiz. Vamos brindar. Vamos brindar. Peraí, deixa eu tirar aqui. Eu fui espertinho, deixei o meu esfriando. Ai, que caneca linda. Eu adoro caneca. Ó. Gosta? Também gosto. Ó, tem que tomar pra dar sorte. Tchim, tchim. Faz assim, ó. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Que bom. Gente, chá é ótimo. O seu chá do quê? O meu é uma mistura de rosa silvestre, melissa e erva doce. Nossa, gostei. A mistura é flores. Bom. É isso. Flores. Já que flores. Somos aqui o sagrado feminino aqui se reunindo, né? Deixa eu ver o que a Valéria está falando. Eu acho que quem está assistindo tem que ganhar um chá de brinde. Tem. Tem que ganhar mesmo. Tive a ideia. Vamos mandar o chá. Se não chegar aí, é culpa da internet e o tráfego. Vamos lá, Dari. Mentaliza. É verdade. Olha, deixa eu te falar desse meu chá que eu preparei essa noite em homenagem a você, tá? Hoje nós vamos falar de sonho. Vamos falar dessa espiritualidade por trás dos nossos sonhos. Mas não estou falando dos nossos sonhos, assim, do que nós queremos realizar, né? Essa coisa é dos nossos sonhos mesmo, né? Verdade. E eu sei que você fala muito bem sobre isso, que você é projetista, você é estudiosa e se desenvolve muito bem. Esse chá aqui é de uma planta que se chama Artemisia vulgaris, tá? Esse chá é sensacional, tá? Para as mulheres em qualquer fase da vida, de mocinha a moçona. Entendeu? Para qualquer idade. Para mulher. Para qualquer idade. Para mulher.
Mas para homem também, é que ela vai mexer bastante com os hormônios femininos. Ela vai ajustar a mulher em qualquer situação que ela tiver. Olha, que Tá? bom. Esse chá ele é relaxante muscular e ele facilita o sono, né? Você relaxa, fica zen. E esse chá, ele proporciona sonhos lúcidos. Olha, que maravilha! Passa o nome para mim, hein? Deixa aqui, ó, na caixinha depois, tá? E esse daqui foi o que não vou esquecer. Não vou esquecer, não vou esquecer. Então, sabe qual que é a situação? Existem mais de 50 tipos de artemisia, né? E essa daqui é Artemisia vulgaris, tá? Foi eu que colhi. Eu mesma que colhi. Eu tenho vários potinhos assim, e a minha casa você tem que ver. É mato, eu tenho um negócio assim, cheio de mato. Eu tenho certeza que aí perto da sua Então a mensagem que veio, ó, a mensagem que veio no meu chá é para você, ó. Dedico para você. Ó. Opa! Harmonia. Opa. Peraí. Cadê a câmera? Harmonia com o ser humano e a natureza. É a Dari. Lindo. É a Dari. Né? Então, aí eu fiz esse chá em homenagem a você. Significa que essa noite eu vou ter um desdobramento bem legal, né? Olha o tamanho da caneca. Vai, sim, claro que vai, certeza. Tem um litro, Nietzsche. Olha o Alcimar aí, Alcimar Said. Cadê você, Alcimar? Vou assistir ele logo lá com a Dilma. Quem que é o Fabrício? Fabrício Dias, tem o Rogério Lima. O Fabrício é meu amigo, o Rogério também é amigo, tá lá no grupo, tá no nosso grupo do Telegram. Olha só, tem a Laudeli também, olha só. A Núbia deve estar por aí, o Rogério tá aí, a Núbia deve estar por aí, que é o Rogério é o marido da Núbia. É? Que bom. Pode. Menina, vamos começar a falar, vamos começar a conversar, entendeu? Eu quero conversar com você. Você estuda com Wagner Borges. Isso, estudo. Deixa eu te contar do Wagner Borges. Eu conheço o Wagner Borges, não pessoalmente, né? Mas eu conheço o trabalho dele. Eu tinha lá meus 18 anos, eu já conhecia o trabalho do... Eu tenho 51, tá? Faz tempo. E eu já fui apresentada para o Wagner Borges justamente porque eu tinha desde sempre, desde pequenininha, esse negócio de ficar saindo do corpo à noite, sabe? Só que quando eu era pequenininha, quando eu era criança, era bom, porque eu fugia dos probleminhas que eu tinha em casa, em família. Aí eu já corria para deitar cedo, porque eu ia dormir, aí eu saía do corpo, eu voava por cima do mar, eu encontrava com pessoas, era uma delícia. Conforme eu fui ficando adolescente, virou um pesadelo para mim, porque eu comecei a ficar meio adoentada, né? Eu tremia muito, tinha muito medo, acordava assustada, aí eu acordava em catalepsia, né? E no estado vibracional, aí eu comecei a ficar bronqueada com esse negócio. Conheci o Wagner Borges, os livros dele em sebo, lá no centro da cidade, na 24 de maio, né? E amigos também, e aí comecei a me aprofundar, aí conheci o Gasparetto também, que falava muito disso, e eles eram amigos, né? Super unidos e tal. E aí eu fui me aprofundando e estudando cada vez mais, só que, pra mim, virou um pesadelo esse negócio, sabe? Nossa! Virou um pesadelo porque vira uma fuga, né? Você não querer estar viva na matéria, né? Aqui na terceira densidade, e só querer dormir para poder ter experiências. Eu não sei do seu relato da infância. Normalmente as crianças elas são mais soltas mesmo, é normal, tem uma idade que você se aterra, quando você está, né, vamos dizer, você está virando adolescente, você está passando de fase, é normal, você vai ficando aterrado. Você vai tendo
as informações, você vai pegando um pouco mais, vivendo mais o seu cotidiano, você vai tendo mais responsabilidade, você vai entendendo mais, isso vai te aterrando, você vai ser mais controle de emoção ou não, né? Porque aí vai ter muitas coisas do seu ambiente, né? Você vai ser mais o seu ambiente, tudo isso. Então, é natural que ou você tinha experiências do ambiente, do seu ambiente, família, que você tivesse essa necessidade de fugir para fugir dos problemas ou alguma situação, ou você gostasse mais do astral pelas coisas que você via quando criança lá, né? Então, também tem esses motivos. Isso pode acontecer. Aí, no caso, se você, por exemplo, se você estava tendo a paralisia, ela dá um medo mesmo quando acontece isso. Mas é natural. O estado, né, vibratório que se tem, que acontece antes de sair, as energias circulando, é na hora que está soltando. Quando começa a soltar, esse estado vibracional acontece. É natural. É ruim. Fica aquela coisa assim, te sacudindo, aí fica aquela música alta, assim, que você não sabe nem que música que é aquela. Os ruídos intracranianos, né? Tem aqueles ruídos, né? Que você fica mais sensível. Umas pessoas sentem o balão na mão, cada um vai ter uma forma mais assim, que consegue identificar mais, né? Que se prende mais ali. Mas o ideal mesmo é perder o medo. Quanto mais medo você tem de uma saída do corpo, você vai bloqueando isso. Isso bloqueia. O medo, se a gente está no astral, o que faz a gente voltar? O medo. É como se você tivesse é o cordão, né, no caso, que a gente tem. Ele é acionado. Se ele é acionado, ele te puxa de volta. É a mesma coisa de você pegar um pipa lá em cima, puxou para baixo. Entendeu? É assim. Acontece isso, né? Então você tem que encarar isso, a pessoa tem que encarar isso dentro o menos medo possível. Estudar, praticar, tentar não ficar com muita preocupação do que vai ver do outro lado, sabe? Não ficar com muitas informações pesadas aqui antes de dormir, relaxar a mente, igual você falou, chá, não ficar assistindo filmes de terror, coisas que vão pesar demais o seu mental. Por quê? Porque na hora de uma catalepsia, né, dessas, aquilo ali, tudo, o que vai ser atacado vai ser os seus medos. E aí é onde as pessoas, às vezes, não tem ninguém no quarto, mas pensa que tem alguém. Porque é o inconsciente. É normal a gente ter medo, sabe? Medo é o nosso instinto de sobrevivência. Não tem mesmo ninguém no quarto? Não, nem sempre tem. Às vezes pode ter, se você estiver no estado de catalepsia, é mais você, o seu medo que está ali, criando aquelas imagens, que está, sabe? Porque o medo ele é um instinto de defesa. Eu já tive catalepsia quando eu era mais nova, e é uma sensação horrorosa mesmo, eu entendo. Mas depois que você entra nesse estado de entender esse processo, quando tiver a catalepsia, você vai falar, não, tá normal, né? Não preciso ter medo. Eu não tô vendo nada, não é coisa da minha cabeça, sabe? Você é o seu mental. Sempre a gente tem que pensar sempre assim, a gente é o nosso mental. Se o nosso mental fala que a gente vai ter medo, a gente vai continuar tendo medo, sabe? Sabe o que eu faço hoje em dia quando vem? Porque eu já sei quando vem. Faz um apito, né? Aí eu sinto aquela coisa como se estivesse me empurrando para a cama, né? É uma pressão, né? Aí começa aquele barulho. Aí eu mexo o dedão do pé. Eu não sei como. Olha, aí sim, é. Aí eu mexo o dedão do pé e eu volto. Mas eu volto cansada. Assim, aí eu falo, não vou dormir. Não vou dormir, sabe? Eu fico com uma birra desse negócio. Por quê? O que acontece? O que acontece? Foi no final, quando a quarentena já estava quase que aberto tudo, né? Aí eu dormi, né? Lógico. E daqui a pouco eu dormi, saí do corpo e fui sugada lá para fora, para a rua.
aquele silêncio. Aí eu fiquei um tempão, menina, andando pra lá e pra cá, com o meu cachorro, fui com o meu cachorro ainda. Olha. Aí eu ia pra lá e pra cá, aquele silêncio, aquela rua quieta, olhava assim pro céu cheio de estrelas. Aí eu já comecei a ficar irritada, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não entro, sabe? Porque eu achei que eu tava acordada, né? Eu achei que eu... Quer dizer, eu sabia que eu tava. E aí eu fui pra lá, fui pra cá, e não, tipo assim, já tava na hora quase amanhecendo, parecia, e eu lá, né? Andando pra lá e pra cá, porque a minha rua é muito quieta, muito silenciosa. Aí de repente chegou um carro e parou na frente da minha casa e o cara veio querer entrar. Na hora que ele veio querer entrar, eu entrei, fui sugada, né? E ele ficou lá fora, assim. Tá bom. No dia seguinte, nós tivemos... Aí eu acordei mal, acordei desencaixada. E acordei com o cara da NET batendo no meu portão. Olha, né? Vai ver o que chegou lá, né, no portão, que você viu. Porque o que acontece? Ele batendo, ele chamando, só que era para ele vir na semana seguinte, não era para ele vir uma semana antes. Então eu tava de camisola, tava todo mundo em casa dormindo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou ligar pra NET e eu quero saber quem é você, porque tá agendado pra semana que vem, não tá agendado pra hoje. Travou aí eu fico brava. Um pouquinho. Dari, travou um pouquinho, viu? Mas eu tô te escutando. Tá, obrigada. Então, aí o que acontece? Aí eu peguei e briguei na NET, falei, quem é esse cara que aqui na minha porta, né? Porque tá agendado pra semana que vem, não pra hoje. Aí ficou aquela coisa chata. Não, mas ele adiantou, não sei o que lá. Aí ele entrou. Menina, ele fez um estrago no equipamento do meu filho. Não era pra esse cara entrar. Ah, aí ele veio antes. Ele atrapalhou a nossa rede, atrapalhou o equipamento do meu filho. Meu filho perdeu o trabalho. Nossa, foi assim uma coisa... Isso, eu estou te contando esse relato, que é o mais recente, que me perturbou. Porque eu tenho muitos, eu posso escrever um livro sobre isso, sabe? De tanta coisa que já aconteceu comigo. Eu fico bloqueada porque, se o negócio ia acontecer, estava no destino, vai. Vamos dizer que estava no destino. Do cara entrar aqui, estragar o equipamento do meu filho, sei lá. Por que eu tive essa projeção meio que premonitória, né? Mas, ao mesmo tempo, ele acabou entrando na minha casa e acabou fazendo o estrago. Mas assim, é que também não dá para levar tudo a ferro e fogo, né? A pessoa chegou, você estava lá, o seu espírito estava vendo tudo que estava acontecendo. Você estava deitado, mas você não estava vendo, o seu corpo físico não estava vendo. E, na verdade, o que chegou? Chegou uma pessoa, ele chegou lá, né, no físico mesmo, a gente fala, ele chegou. Você não tinha visto porque você estava dormindo, mas você, espírito, viu. Você estava lá, sim, né? E você criou aquele medo. O que fez você voltar foi o som, o barulho, né, do físico que bateu, incomodou, seu corpo despertou, é normal, e você puxa. Só que você também trouxe o medo junto, de ser... Não sei se você lá no espírito, você conseguiu ver que era um cara da internet. Na verdade, veio um carro e você se assustou com o carro e entrou para dentro, né? Uhum. Foi isso que aconteceu. Então, você teve todo o seu, vamos dizer assim, você teve a informação antes de que ele estava chegando. Mas aí, essas coisas que acontecem dele danar um físico, é coisa do ser humano. Não leva tudo dentro da espiritualidade, não, porque ele pode errar, entendeu, Dari? Ele pode errar, acontece, isso é normal, entendeu? Infelizmente, acontece, né? Mas foi uma experiência que você teve de ver ele antes, os fatos acontecendo. É igual, por exemplo, a gente está dormindo, alguém está batendo na porta. Você está sonhando, você está tendo um sonho, aí do nada, alguém no sonho vai bater na sua porta. Por quê? Porque está acontecendo no físico. Começa
os sons externos começam a entrar dentro do que está acontecendo com você, porque você é o espírito, mas você também está ligado ao teu corpo, o que o teu corpo está sentindo lá, você tá também ligado lá e ligado aqui, vamos dizer, né? O corpo está na cama, mas você está aqui também, então você faz essas ligações, é normal. Por exemplo, já aconteceu comigo, eu tá dormindo, né? Eu tô numa assistência, minha casa tá vazia. Digamos assim, só tá eu dormindo lá. O corpo físico tá dormindo, não o espírito, né? Tá numa assistência. E aí o que acontece? Do nada, eu vejo pelo meu frontal lá tudo que tá acontecendo em casa. Por quê? Porque eu tô ligada aqui em casa. Eu sou aquele corpo que tá ali também. O que aquele corpo tá sentindo, eu também sinto. Eu também vejo. Então, eu vi no dia que alguém entrou na minha casa. Então, eu saí da onde eu estava, falei, opa, peraí, tem alguém entrando lá na minha casa, eu preciso ver o que é aquilo. Aí eu fui, larguei um pouquinho lá, falei, aguenta um pouquinho aí, depois eu volto. Aí eu fui para ver o que o espírito estava aprontando, para ver o que era. E o que era? É normal, acontece. Olha aí, eu saber o que era. Não, às vezes, Dari, às vezes, né? A gente tá aqui no físico, assim, mas tem espíritos que passam. Os espíritos, eles passam pelas casas. Dependendo do plano que eles estão, depende da densidade, porque aí a gente fala de densidade, né, do espírito. Uhum. Ele vai estar aqui no mesmo plano que eu só não vou estar enxergando, mas ele vai estar passando aqui. Às vezes, ele nem vê isso aqui tudo, ele só está passando. Ele só está passando. Sabe? Uma vez entrou uma vez eu tava deitada, assim, pra cochilar. Tava quase. Não tinha saído totalmente, mas o meu frontal abriu. Às vezes o meu frontal abre antes de eu sair propriamente do corpo. E aí eu tava deitada na cama. Do nada eu olho pra minha janela. Aí eu vejo um cara assim, ó. Você imagina que isso aqui é uma janela. Rapaz, imagina que isso aqui é uma janela, certo? Tá dentro do seu quarto, dentro do seu quarto. Aí ele chega do nada, ele chega na janela e fica assim, ó. Aí você só vê ele fazendo assim, né? Ele olhando pra fora e ele não me viu, Dari. Ele não me viu, porque o meu plano não é a realidade dele. A minha energia é diferente da dele. Então o que vai acontecer? Ele só viu a casa. Entendeu? Ele não viu o duplo, ele não viu aquela coisa da minha energia, porque a gente não tinha sintonia, mas eu consegui ver ele. Eu vi que ele estava se escondendo. Agora, do que ele estava se escondendo, eu não sei. Você entendeu? Então, essas coisas acontecem, é natural, acontece isso. Não é nada assim que a gente pode levar a ferro e fogo, sabe? Sei. E desde quando você estuda isso? Sobre projeção astral? Olha, assim, que eu estudo projeção astral, já vai fazer acho que uns 6 anos, por aí mesmo, porque tem pouco tempo, né, que eu descobri essa parte de projeção. Até então eu colocava tudo como sonho, só que o que acontecia? Eu sou uma pessoa que eu questiono muito. Eu sou muito pé no chão, sabe, Dari? Parece que eu fico viajando na maionese, mas eu não sou assim. Eu sou muito pé no chão, aquário. Aquário, pé no chão, não. Eu sou pé no chão assim, eu sou racional, sabe? É isso que eu falo. Aquário é racional. Eu sou muito racional. Eu sou sentimental? Sou, claro que sou. Tem coisas que me emocionam e tudo, mas se eu tiver aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sei que isso aqui vai me fazer mal. Se eu tiver que largar isso aqui, porque isso aqui vai vai melhorar eu vou largar isso aqui sem dó. Entendeu? Eu sou assim. Entendi. Posso ficar triste no começo? Fico, mas depois eu desapego, sabe? É mais ou menos dessa forma. Então eu me questionava muito, voltando. Eu me questionava muito nos sonhos. Eu falava assim, gente, mas por que eu tô sonhando com gente morta? Eu falava gente morta, igual eu falei na live da Dilma. Eu falava, gente, por que eu tô sonhando tanto com gente morta, gente desencarnada? Por que eu tenho que ficar vendo a vida dos outros? Eu fico vendo a vida dos outros, gente. Eu não sei nem da minha. Sério? Aí eu conversava com uma pessoa, daí a pouco eu via a vida da pessoa à noite. Isso acontece mesmo normalmente. Então,
Então, eu comecei a me questionar muito, Dari. Quando a gente começa a se questionar muito, essas questões, esse indagar, tem que ser sempre para o bem, né? É um aprofundar. Sim. Quando você começa a se aprofundar, você começa a se conhecer. E aí essas respostas eu comecei a achar. E aí eu achei projeção, achei Wagner, achei Márcio e toda a galera que eu conheço hoje. Achei você. Tem gente mandando beijo aí para as duas. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Deixa eu ver, deve ter perguntinha aí. Vamos ver. O Nick diz que medo é bom e os espíritos também são. Verdade. Quer dizer, o Rogério Lima, né? Comigo é tipo um puxão mesmo, além de barulho. É como se uma mão invisível me arrastasse para fora do corpo. É mesmo. Parece que tem uma mão fazendo assim. Você sente, dependendo, sente mesmo. A Núbia, ela tem o balonamento, né? Balonemã, né? Isso aí mesmo. É quando você sente, o seu corpo, é como você sente o seu corpo maior. Eu já acordei com essa sensação. Teve uma manhã que eu acordei, e teve uma manhã porque eu tenho a hora mais solta mesmo, né? Eu já tenho essa facilidade, então quando eu acordo eu já tenho que tomar café. E se eu demoro muito para tomar café, começa a dar uns probleminhas. Por quê? Porque às vezes às vezes eu trabalho com algumas entidades que elas são no astral, que são muito sutis. A minha energia também fica, porque elas, além de trabalhar com você, ensinar, elas ainda te ajudam na energia, elas te deixam livre, né? Elas ajudam muito as energias da gente. Então eu acordo muito, muito leve. Aí teve um dia que eu acordei leve demais. Eu acordei, Dali, parecia esse balonemã que ela tá falando, né? Que a Núbia tá falando. Isso. Eu falo assim, né? Não sei muito bem falar certinho. É quando você tem a sensação que o seu corpo tá inchado, o seu corpo tá grande, sabe? Você se sente isso. Por quê? Porque a sua aura expandiu. A sua aura que expandiu, na verdade. Então, e também não é só quando você vai antes da saída do corpo. Quando você está acordando, também pode acontecer o balonemã. Aconteceu comigo também. E aí eu lembro que eu acordei e eu tive a sensação de que eu estava maior. Aí eu acordei e fiquei, né? Com aquela sensação de que eu estava maior. Eu fui tomar café. Aí foi engraçado. Eu fui tomar café assim. Aí eu coloco a xícara aqui, né? Tô colocando no café. Eu colocava aqui. Eu colocava aqui. Eu colocava aqui. Mas eu não colocava na xícara. Porque eu errava. A minha mente não estava aqui encaixada, assim, sabe? Totalmente. Estava mais ampliado. Então, é um processo que eu oriento, assim, se você acordar assim, toma um café, come, que aí a terra vai voltando ao normal e tá tudo certo. E ajuda, sabe? Sim, sim. Eu não... Isso é meio... Você fica disfuncional, né? Porque se você sai para trabalhar, não dá certo. Entendeu? Então, não dá. Essa parte, isso daí é uma coisa que eu impliquei muito por causa disso, né? E, tipo, não é algo que eu procurei, é algo que sempre aconteceu, desde sempre, né? Que você tem facilidade, né? Com mais birra ainda dessa situação. Não, mas assim, hoje em dia eu tenho consciência de tudo isso, né? Então, eu já até tenho essa capacidade de perceber e já tem meu truque, né? E de trabalhar, ver o que funciona com você para você voltar, né? Isso. Ou voltar ou sair, né? Aproveitar a saída também. Que esse momento ali que você tá, você pode sair como você pode voltar. Isso vai depender de você. Mas eu acho que isso acontece agora de uma maneira assim, tipo, eu durmo e se eu tenho que fazer alguma coisa, eu fiz e não fiquei sabendo, entendeu? Às vezes eu fico sabendo. Às vezes é normal, Dari, porque assim, você trabalha, né? Então, assim, às vezes a pessoa leva muito, assim, eu vou falar uma opinião minha, tá, gente? De verdade, de verdade. Porque, assim, as pessoas pensam, porque tá estudando essa temática, né?
E aí fala assim, eu quero ter uma experiência, eu quero lembrar, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí vai muitas formas e a pessoa se cobra demais. O se cobrar demais, o ficar ansioso, o ficar medindo experiências, porque o outro teve uma experiência legal, eu também quero ter aquela experiência. Não, você tem uma rotina. Dari, você trabalha com outras pessoas, você tem uma rotina. Às vezes o seu trabalho não é só no astral, o seu trabalho é aqui mesmo. Então, você tem que estar aqui. É normal, às vezes, você tem que lembrar do seu físico. O principal é o seu físico, sabe? É ali que você trabalha, é ali que a Dari tem a vida dela. Então, nem sempre você precisa trazer as lembranças do astral. Assim, eu tenho lembrança todo dia do astral? Não. Claro, tem dia que eu vou ter ali, né, uma sequência, mas tem dia, gente, tem dia que eu não vou ter, tem dia que eu não sei nem o que eu comi ontem, entendeu? É normal, é normal. Por quê? Porque tem vezes que eu estou ocupada num trabalho, num estudo, eu sou mãe, né? Às vezes eu estou preocupada com a minha filha. Às vezes eu, Raquel, não estou bem de saúde, entendeu? Então, assim, as lembranças, elas têm essas variações. A pessoa não deve levar tudo, eu sempre falo assim, não leva tudo a ferro e fogo. Tenta deixar o mais natural possível. Apesar de ser um estudo, lembra que é um autoconhecimento. Encara isso como um autoconhecimento, que aí eu acho que flui melhor. Sim. Olha, a Núbia, ela está perguntando aqui, Raquel, como que você faz para manipular as energias da natureza no astral? Nossa, como assim? Como assim manipular as energias da natureza no astral? É porque assim, no astral a gente é mental, né? Então, assim, as energias da natureza, lá no astral, a gente consegue, por quê? Porque lá nós somos mais sutis, somos mental. Então, a gente traz também conhecimentos de outra vida e nós somos consciência, não é? A Raquel, essa consciência aqui, é uma consciência maior, né? Desperta, lúcida. Então, a Raquel lúcida, eu consigo fazer coisas. Então, assim, eu vou tentar transformar, eu acho que é melhor assim. Vamos lá, vou tentar transferir esse conhecimento do astral para cá. Mas para cá de uma forma que seja utilizada, né? Uhum. Como que você manipula as energias da natureza? Primeiro pensamento. Você não é dono de nada, você não manda em nada. A natureza é a natureza, ela segue as ordens de quem? Dela própria. Ela só trabalha contigo. Quem depende dela é você. Então, primeiro pensamento, humildade. Né? Você vai fazer um chá, você coloca a sua intenção e você vai se conectar com aquela energia da planta ali, igual a Dari estava explicando. Não basta só saber, né, que a Artemisia, ela dá esse descanso, que o chá promove isso. Se você quer aumentar, potencializar isso, então você tem o livro do Bruno Gimenez, que é muito bom, o Manual das Ervas, eu super indico, porque ele explica muito sobre isso, que você vai mentalizar, né, que você vai ter foco no que você deseja e ali você vai ter a sua intenção. Você vai jogar para o chá, para o que você está fazendo. Porque é uma comida, qualquer coisa. E aí você pode emanar as luzes, né, do seu chakra cardíaco e potencializar isso. As energias de água, de fogo, de terra, é conexão. Você está conversando com uma árvore ali. Você vai... Nossa, isso é magia. Isso daí é bruxaria, hein? Isso. É a conexão, né? No astral, isso é potencializado porque a gente está no sutil, a gente está vendo as energias, a gente está vendo a realidade. O véu não tem véu nenhum ali, né? Então, se você está conversando com a árvore ali, olha que loucura. Será que é loucura conversar com uma árvore? Não, ela está vendo, ela é um ser vivo, né? Ela tem as energias dela. Sonho para manipular as energias no desdobrada, como a Nubia perguntou? Isso. Aí você tem que ter humildade, é o que eu estou falando. Para você manipular qualquer energia, você tem que ter humildade, você tem que ser sincero no que você está falando, a sua intenção, igual eu estou falando, que você amplia isso. A natureza, ela trabalha com os elementos dela para te ajudar.
No astral, a gente tem que ser humilde. Eu vou passar uma aula que aconteceu no astral. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo falar aqui no físico. Tá. A aula passa você ensinando a mexer o elemento fogo. Tudo bem. Tá. O aluno pede para o aluno lá mexer o elemento fogo. Aí ele vai lá com a mente dele e manipula e roda o fogo roda. Só que em dado momento o fogo começa a crescer e ele não tem mais controle sobre aquele fogo. Aquele fogo expandiu muito e ainda ficou sem direção nenhuma. Ele não foi capaz de guiar a direção do elemento. O elemento está sem direção. Por que o elemento está sem direção? Água, terra, qualquer um que você vai manipular. Por causa daqui. Se você tem confusão aqui, o elemento ele vai mostrar o que está sendo direcionado para ele. Se você não está sendo verdadeiro no que você está pedindo, se você não está sendo... se tem confusão dentro de você, vai resplandecer. Se você for fazer um chá, a energia vai passar. Entendi. Qualquer coisa que você vai fazer. Então, aí quando a gente fala manipular, a gente fala nisso. A gente fala no ser verdadeiro. Se você vai pedir uma energia, se você vai pedir deixa eu pensar, para a mãe d'água. No astral a gente tem muitas assistências em que a gente tem que pedir para a mãe d'água ajuda dos elementais da mãe d'água. E a gente vai falar do quê? A gente vai falar dos tritões, a gente vai falar das ninfas, a gente vai falar desses seres. A gente vai pedir mãe d'água, manda aí os seus elementos, por favor. Ela vai falar, não, eu não sigo você. Não, fala comigo direito, menina, tá pensando que é quem? Então você vai falar o quê, mãe d'água? Por favor, poderia, para tal coisa, assim, assado, eu preciso, você tem uma assistência maior, em que rege redemoinhos e tudo mais, então você vai falar, eu preciso que me dê redemoinhos, eu preciso que me favoreça a abertura de tal campo, eu preciso que quebre a ilusão, porque a água, ela é isso. Ela é isso, né? Isso daí é de acordo a partir do com momento que a água lava, ela limpa, ela quebra umas ilusões, ela quebra tudo isso, a energia dela. De acordo com que linha é esse conhecimento que você está falando? Não tem uma linha, o elemental é da natureza. É qualquer linha. No caso, aqui no Brasil, a gente tem muito a egrégora da Umbanda, né? Aqui no Brasil, o astral do Brasil é mais Umbanda, né? Aí você pode se aproveitar desses conhecimentos e as entidades da Umbanda, você trabalha com elas. Mas não tem só isso. Tem a Wicca, né? A gente vai ter aí no pessoal do Hindu, a gente vai ter os Kahunas. Então, quer dizer, não tem, é natureza. A gente só trabalha em parceria, sabe? E aí vai de acordo a entidade, de acordo e você tem religião? Você tem religião? Eu costumo falar que eu sou católica por tradição, mas o meu espírito é livre. Entendeu? Eu não me apego eu percebi isso, tá? Isso é uma coisa de autoconhecimento. Eu percebi isso quando eu estava... Toda vez que eu tinha um sonho, um pesadelo, eu ia lá na igreja. Eu comecei a pedir ajuda pro padre. Eu falava, padre, eu sonhei isso. Minha filha, vai rezar assim, assado, não é nada. Confia em Deus, tal. E aí, as experiências que eu tinha era com Yansan. Olha, nunca fui no terreiro de Umbanda. Então, eu tinha uns orixás, né, na verdade, que são energias. Os orixás, eles são energias. A gente vê as plasmagens, mas é energia. E aí eu comecei a ver uns yogi. Poxa, mas eu não tinha essas experiências. Aí eu comecei a ver me identifiquei bastante, teve uma época que as minhas experiências, elas estavam com o foco da energia espírita, né, dos ensinamentos espíritas, que era uma colônia que tem no astral, que ela é muito semelhante ao nosso lar, assim, né, dos livros. E aí eu comecei a ver que
que eu não era de nenhuma religião. Por que que se eu via tudo aquilo no astral, não será possível que a Raquel era presa só numa igreja, né? Então, quer dizer, a religião é assim, Dari, não quero que ninguém... Isso não é uma coisa que a pessoa faz e ela segue porque o outro está falando, é um autoconhecimento. Quando a gente tem que entender, Dari, que a gente é partícula de um todo. Eu falei para o meu amigo esses dias, para o meu amigo Fabrício, que está aí. Na verdade, foi um senhorzinho, né, que eu estava vendo, e aí ele ensinou, eu estava vendo no meu mental lá um senhorzinho, eu estava falando com um amigo meu e do nada começou a vir um senhor na minha mente e ele começou a riscar. Eu vi ele riscando um negócio assim, ele riscando. E aí ele começou a riscar e falou assim, o universo é uma mandala. Aí ele começou a riscar, o universo é uma mandala. Né? A gente tem que saber, a gente não sabe fazer nem sequer um risco, a gente tem que seguir os pontilhados, aprender a riscar, sabe? E ali ele começou a ensinar eu vi aquilo ali, né, dele explicando, sabe? Então eu penso isso, eu penso que as religiões, o universo, as religiões são uma grande mandala. Elas fazem parte de um todo. E elas têm que trabalhar separadas? Não. Elas formam o universo, mas elas formam o universo quando elas juntam os conhecimentos. Quando elas separam, elas perdem conhecimento, sabe? Entendi. Então são partes separadas, de fatias, de um só. Sim, bonito. Nós Muito somos partes desse todo, sabe? E esse todo somos nós juntos. Pensa nisso. Então, para que separar, gente? Agora, falando da projeção dos sonhos, né? Você tem praticado, você pratica de uma maneira assim, você consegue deitar e falar, agora eu vou relaxar e vou sair pro astral. Você consegue fazer isso? Não, assim, eu penso que, assim, que eu consigo entender sobre mim é que eu tenho um grupo de assistência de aprendizado, eu coloco assim, né? Porque eu tô lá como aluna. E aí eu deixo eles me guiarem, Dari. Eu não coloco, porque eu tenho essa facilidade já, então eu deixo eles me guiarem. Se eles acharem que a minha energia está boa, é claro que eu estou sempre tentando melhorar, igual você falou a parte do chá. Tem vezes que eu me sinto muito assim, eu falo, vou tomar um chá. Não, hoje eu vou evitar tal alimento, entendeu? Porque eu já estou trabalhando no meu mental. Quando eu percebo que a energia em mim já está sendo trabalhada desde o meu acordar, então eu já estou sentindo que eu vou sair do corpo e que eu vou ter uma assistência, alguma experiência vai acontecer. E tem dias em que não acontece nada, sabe? Eu deixo no natural. É por isso que eu falo para vocês, deixa no natural, estuda. Para quando acontecer a experiência, você já ter estudado umas 3 linhas daquela experiência, pelo menos, sabe? Você saber levitar, né? Você saber passar a parede. Então, assim, é uma coisa gradual, Eu sempre deixo natural com eles vão me guiando e assim eu vou trazendo os aprendizados. Para mim é melhor. Sim. Você tem uma filhinha, né? Tenho, a Raíssa. E ela não tem nenhuma experiência, não comenta alguma coisa. Porque a criança, às vezes, elas fazem uns comentários que você fica assustada, né? Não, ela ainda não. Ela só tem 3 anos, vai fazer 4 esse ano, né? Muito pequenininha. Mas anteontem eu achei bonitinho, até vou compartilhar com vocês. Olha o nome do chá que eu tô tomando. Chá de mamãe. Que fofinho. Então, aí esses dias a minha filha, ela acordou tateando, assim, sabe? Eu falei com ela, mas ela me olhou, só que ela ainda estava dormindo. E ela ficou um tempo com o olho aberto, Dari. Ela ficou um tempo com o olho aberto, só que ela ficou tentando tatear alguma coisa que ela estava vendo assim. Ela quase caiu da cama, ainda bem que eu estava do lado. E aí eu
eu inventei, né? E coloquei ela para dormir de novo, mas ela olhou para mim, não estava aqui, não. Estava dormindo, mas alguma coisa ela estava vendo que ela levantou e ficou Osimar está passeando. fazendo comentário aí pra gente. Aí. Deixa eu ver. Osimar, tudo a ver com a história da humildade que você comentou, deixar levar. Porque eu penso assim, ó, na minha experiência. Se eu estiver no aqui e agora, se eu estiver, eu estando, vivenciando a matéria, o aqui e agora, né? Indo para o meu trabalho, procurando fazer meu trabalho bem feito, procurando estar conectada com a família, mesmo quando tem briga ou não, mas procurar estar consciente, né, do meu dia a dia acordada na matéria. Aí, quando eu dormir, se acontecer de ter uma experiência dessa, você está mais encaixada, porque eu penso que é melhor eu estar encaixada acordada, né? Conectada acordada. Lógico, você tem um trabalho, Dari. Quantas pessoas não se beneficiam pelo seu trabalho? Você não é só mas eu acho que é para todo mundo, não é só para mim, eu acho que é para todo mundo. Isso, usando você de exemplo. Oi? Então, ó, outra experiência de outro elemento. Os elementos da natureza é assim, gente. Teve uma vez que eu encontrei uma outra pessoa no astral, fogo, tá? A pessoa aprende aqui as aulas de elementares, né? Às vezes estudou a magia, e aí eu não entro em qual que ele estudou, porque várias estudam, né? E aí a pessoa coloca aqui, ó, no mental dela, ela faz aparecer o fogo. Beleza, ela tá lá no astral, ela vai fazer, eu consigo fazer fogo. Tá, fogo vai aparecer, né? Mas vai aparecer uma chama pequenininha. Ó, a chama do rapaz apareceu pequenininha. Aí eu peguei e fiz assim para ele. E aumentou o fogo. Mas por que você conseguiu fazer isso aí? Você tem um propósito? Você está fazendo, você está invocando as energias do fogo para que propósito? Sabe que quando você invoca uma energia da natureza, você tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? Os elementais, eles não têm raciocínio. Você vai pedir ajuda de um elemental, até aqui no físico mesmo, né? Porque mesmo que você não veja, eles estão aí na natureza, o que eu falei da árvore, né? E tudo, e qualquer outro ser, você pode pedir, você pode invocar as energias do vento, tá no calor danado, né? Vamos chamar o vento. Gente, vamos se conectar primeiro com a energia do vento, vamos sentir o vento, vamos ser verdadeiro com o vento, para que ele possa atender o nosso chamado. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Humildade, verdade? Sim. Então eu falei para o rapaz isso. Aí ele falou, mas propósito? Eu falei, faz de novo, vamos lá, propósito. Para que você está né, colocando as forças? Você falou e aí o povo entende. Isso, em projeção, mas para cá, como eu falei, reverte para cá. O Osimar tá aí, eu acho que ele é profissional, eu não sou não, eu só estou juntando de lá para cá. Ele pode explicar melhor, tá? O Fabrício também, que fez magia divina, né? Eles são profissionais, eu não sou, né? Eu pego esses conhecimentos lá do astral, gente. Então, transmite para cá, né? Então, pensa assim, quando você controla as energias, é você que está controlando as energias mesmo da natureza? Ou você está tendo uma parceria? Os elementais da natureza. Você não vai invocar um elemento do ar, da terra, da onde for à toa. Ele não raciocina, ele não vai poder... ele não vai carregar nenhuma karma da sua conta. Por quê? Sim. Vai ser cobrado de você. É você que está pedindo para o elemental fazer tal coisa. Então, seja responsável por aquilo ali que você está pedindo para a pessoa fazer. Ela vai correr risco de vida? Aqui, no físico mesmo. Qualquer pessoa, na natureza, um cachorro que você pega para cuidar. Você tem que ter verdade, né? A natureza, ela te responde. A pessoa tem que ter a noção que as energias da natureza te respondem, mas você tem que ter a conexão, tem que ter a verdade. Olha lá, o Osimar disse que não é a área dele não, que ele está aprendendo. Não, ele é. Estou assistindo os vídeos dele lá, oh meu Deus, eu amo muito, estou aprendendo.
É que eu vejo no astral, né, gente? Se eu for contar as aulas de magia do astral, as aulas de magia, gente. São aulas de magias mesmo que a gente aprende. Aí, outra aula de magia legal também. Não, peraí, deixa eu perguntar. Vai fugir do tema, não pode. Deixa eu perguntar. Então, quer dizer... Não, deixa eu organizar aqui o negócio, porque senão... não posso, né? Fugir do tema. Esses ensinamentos que você está passando sobre magia, manipulação dos elementos, elementais, então você está aprendendo isso no astral. Você dorme, se projeta e está tendo esses ensinamentos. Isso, tem vezes que é a minha consciência, né? A minha consciência maior que sabe disso, né? E aí, eu aqui, quando eu acordo, tiro para mim, para minha consciência menor. Por quê? Porque isso vai me ajudar aqui, no meu físico, né? Você anota. Eu anoto e aprendo a lição, porque eu não posso só deixar no papel, eu tenho que reverter aquilo para a verdade, eu tenho que carregar aquela verdade. Você veste. Isso, você tem que vestir. O aprendizado é isso, não adianta você dizer que você está estudando, que você está aprendendo, se você não reverte isso para a vida real. Então, isso não é aprendizado. Você não está aprendendo nada. É igual o pessoal está na moda de falar de autoconhecimento. Como é que uma pessoa tem autoconhecimento que ela não muda? Ela tem que aprender alguma coisa. Ela tem que mudar alguma coisa nela, sabe? Essas coisas, essas experiências do astral, elas me ensinam desde nova. Eu me construí com elas, esses mentores. Eles me ensinam desde da mais bronca. Teve uma vez que eu levei uma bronca de um mentor, assim. Teve uma pessoa que foi muito ignorante comigo, sabe? Aí eu tava para sair já tava para sair do corpo, perto, né, do horário da noite de dormir. Sim. Aí eu fiquei com aquela impressão, né, da pessoa, e como eu ia trabalhar em assistência, né, aí o senhor que sempre aparece falou assim para mim: ignorante não é só aquele que levanta a voz, não, viu? Fique sabendo, você, que ignorância também está nos atos, nas atitudes. Ignorância está no pensamento, né? A ignorância, ela está na informação que você não tem, ou que você finge que não tem. Aí eu, né? Por quê? Porque eu também fui ignorante. Por que a outra pessoa foi ignorante comigo, mas eu também fui ignorante com ela? Não com os mesmos gestos, mas em outras maneiras. Então o mentor falou assim: você também é ignorante, igual ele. Você está falando do quê? Menina, você não é melhor do que ele, não. Você também tem esse ponto de ignorância. Eu fiquei com dó de você. Você foi abusada por um ignorante e ainda levou bronca por ter sido... Fiquei com dó de você. Mas Dari, sim, é a verdade. Quando a gente está discutindo com alguém... Gente, isso é normal, tá? Todo mundo discute, todo mundo briga. Então é normal quando você discute com alguém, a pessoa vem te despivinhar, em vez de você manter o seu controle, não, você também entra na mesma vibe que ele, você está igual a ele. Existe melhor nessa conversa? Não existe. Então acho que foi isso que o mentor, né, no dia lá, falou para mim, né? Para mim também pensar sobre ignorância, sabe? Para equalizar as energias, né? Frequência. Equalizar as energias, reconhecer-se no outro, né? Sim. Ai, mas eu ia ficar muito brava se a pessoa, se eu fosse... Alguém foi ignorante comigo e o mentor ainda vem falar comigo, eu falei, mentor, que negócio é esse? Eu já fui... O mentor não estava dizendo para dar fácil. O mentor não estava dizendo para dar fácil, né, Dá? Estava apenas dizendo para mim enxergar o meu eu, que também é ignorante, né? Sim, entendi. Para mim não colocar a culpa só no outro, que a gente tem mania mesmo de colocar a culpa só no outro. Para equalizar. Equalizar, né? Equalizar, exatamente. Menina. Não sei se o pessoal está gostando aí, né? Eu estou contando. Não, conta, porque olha, eu converso bastante com o Nick
sobre projeção astral, sobre essas experiências, né? E a gente tem que contar, porque às vezes a pessoa passa por experiências assim e ela acha que tá, sei lá, fica doida, a família não apoia, né? Mas assim, é que assim, E tem quando as você experiências. conversa, quando você conta essa experiência, quando as pessoas começam a falar mais sobre isso, então tira, por exemplo, o medo, que você está falando comigo sobre o medo. Já começa a limpar a questão do medo, da pessoa já ter uma maturidade a mais, né? De encarar. Dari, sabe o que você pode Né? fazer? Você pode se conectar com algum livro. Livros são portais, gente. Já tem muitos livros. Escolhe um livro seu de cabeceira e se conecta com aquela energia. Pode diminuir as suas catalepsia. Talvez você até já vá direto para as energias do livro, que eu digo, né? Que é é como se fosse um portal que direciona. E aí eu não falo de best-seller para ganhar paz. Não, mas para ganhar dinheiro, falo de livros compulsivos. Eu sou toda chique no meu quarto de símbolos, de coisas, sabe? Então é isso. Essas coisas diminuem. A gente vai mudando o nosso eu. O Fabrício, pai Fabrício. Eu falo pai Fabrício, é meu amigo. Meu amigo de longas datas. Conversar com a Raquel é sempre uma aula, o Fabrício falou. Obrigada, Fabrício. É meu amigo, né, gente? É meu amigo que tá dizendo, é suspeito. Não, Raquel, com essas minhas experiências eu já fiz as pazes, né? Eu já sei até me salvar quando eu vejo que está vindo uma catalepsia, eu já sei o que fazer. Já aprendeu do dedinho, né? Já aprendeu, já. Isso é bom. A pessoa tem que se autoconhecer e ver o que funciona com ela, né? É uma coisa de se conhecer. O que funciona comigo, Raquel, nem sempre vai funcionar com outro que tem um físico, um biológico diferente, um raciocínio diferente. Então. Olha o Felipe! Olha o Felipe aí, ó. Que toma café. Que legal. Que legal que o pessoal tá aí, né? E outra coisa, a projeção, ela, assim, tem muitas pessoas, elas pensam na projeção como algo fútil, né, Dari? Não pode, Dari. A projeção não é algo fútil, gente. É fútil quem pensa que a projeção é fútil, desculpa falar. Porque a projeção, ela te traz informação, ela te traz conteúdo amplo sobre as coisas. Você não está vendo aqui, ó, magia. Aí também tem, por exemplo, aquela pessoa que todo mundo passa por um luto e quer saber da continuidade daquela pessoa no astral. Você não é clarividente, né? Usa as saídas do corpo para isso. Você vai até a pessoa, seu mentor pode te trazer informações da pessoa. Sim. Tem tanta... essa ponte, sabe? Eu penso nessa conexão, nessa conexão como algo rico. Essa ponte entre a gente e o divino, ela tem que ser útil, gente. Ela não pode ser para ficar vendo a vida do outro, ela não pode ser só para ter uma experiência porque o outro tem. Ela tem que ser para uma coisa que você vai aprender sobre os elementais, você vai aprender sobre a vida nas colônias, você vai aprender como que aquele determinado sentimento gera, que energia é gerado por tal sentimento, sabe? Então a projeção, ela deixa você ver tudo isso. Olha, gente, eu já vi tanta coisa. Por acaso você trabalha ajudando pessoas com esse tema? Por exemplo, a pessoa chega aqui, na terceira densidade, pede ajuda para você, espiritual, e você faz ajuda como uma apometria, assim, de retirar o encosto, por exemplo. Você faz isso? Então, eu não falo o que eu faço, porque eu penso assim, eu não sou profissional, eu não tenho estudo, eu não sou terapeuta, porém eu carrego uma verdade dentro do meu coração. E aí eu tenho esses mentores, né,
que me orientam, Mas que me você estuda ajudam, que me Wagner ensinam. Borges. Isso, estudo Wagner Borges, mas né, eu estou apenas falando para as pessoas como é que eu, Raquel, faço. Como é que eu ajudo alguém? E Entendi. aí a pessoa, eu tenho os meus amigos. Eu converso mais com os meus amigos ou quem se direcionar para mim. Aí a pessoa me pede. A pessoa me pede não, né? A pessoa conversa comigo. Então eu estou sentindo que está necessitando de uma palavra aquela pessoa. Está vindo na minha mente as informações sobre aquela pessoa. Tudo bem, até aí eu vou falando, vou conversando. Só que dependendo da pessoa, dependendo tanto de energia, a pessoa pode estar lá no fim do mundo. Energia é energia, ela não tem barreira, né? E aí, às vezes, eu peguei muito daquela energia da pessoa, então eu acabo vendo a pessoa na projeção. Por quê? Porque acumulou, o meu consciente captou a energia, captou tudo. Então, toda aquela energia vai ser transformada em imagem e eu vou conseguir ver o que está acontecendo com aquela pessoa, ou eu vou dar algum conselho para ela. O que tiver mais forte na impressão da energia que eu captei da pessoa, eu vou passar para ela quando acordar. E eu acredito nisso, porque eu tenho muitos amigos que eles falam, né, que ajudou aquela palavra, aquele conselho, ou aquela projeção que eu trouxe, sabe? O pai Fabrício aí fala para ele falar aí, se ele estiver online ainda. Esses dias eu trouxe uma projeção para ele, que eu captei do astral lá. Então, as energias do trabalho dele no astral e bateu com informações que eu não sabia, né? E isso ajudou muito ele. Ele ficou muito feliz com a informação que eu trouxe. Então, é dessa forma que eu trabalho. Eu capto as energias, né? E passo, mas passo sem cunho profissional, nem nada, porque eu não sou terapeuta, eu não estudo. Então não adianta eu chegar para você e falar, olha, é certeza, é verdade. Eu não trabalho com isso, eu trabalho com a verdade do meu coração e com minha vontade de ajudar. Você está agora com o canal no YouTube e eu acredito que isso é um trabalho, é uma forma de trabalhar, porque você, no canal, e você passando sua experiência, e as pessoas vêm e deixam relatos, perguntas, eu vejo que isso também é um trabalho terapêutico. Isso também. Não, eu sei, mas eu falei do lado físico aqui, né? E esse projeto meu, você vai falando do meu projeto. O meu projeto é para isso, é um trabalho também. É um trabalho que foi estimulado pelos amigos do IPPB. Por quê? Porque eu comecei a contar essas experiências lá para eles, aí eu ia lá na caixinha do Instagram, eu vi você no astral, aí a informação batia, ou o Márcio mesmo, que sempre me ensinou a parte, aí eu contava as experiências lá no grupo de estudo, quando tem aula, eu conto as experiências, não para me exibir, eu conto as experiências para que o Wagner me dê o retorno, ou alguém que conheça. Eu quero aprender com elas, entendeu? Então, isso gerou um retorno legal. O pessoal gostou e achou que eram úteis essas informações e que eu tinha que divulgar. Aí eu falo para eles assim, olha, vocês me empurraram para isso, né? Então, eu estou fazendo os vídeos. Sem saber de vídeo nem nada, mas com a verdade que eu carrego no meu coração, que é essa verdade dessas projeções e desses ensinamentos, e eu sei que isso ajuda muitas pessoas, porque eu já tive prova disso. Eu vou colocar no canal amanhã, eu acho, amanhã eu vou colocar no canal Inspirações do Amanhecer. Eu vou colocar no canal o vídeo de um relato. Gente, assim, não é fazendo propaganda, não. Não tenho o que fazer, faz parte. Faz propaganda. Mas assim, mas eu tô falando, é um relato verdadeiro de uma pessoa aqui do físico, uma amiga minha que perdeu a mãe dela. E vocês assistam, vocês vão ver como que a espiritualidade trabalha, segundo as nossas orações. Quando a gente faz oração, né? Qual é o propósito?
tudo. Aí é o merecimento do espírito, da família, né? Tem toda uma parte para ser estudada e analisada. E eu conto essa Olha a luz do experiência. consciência aí, ó. Eu conto essa experiência. O Diego, né? Os consciência, o Diego. Eu não estou vendo aqui não, mas... Peraí, deixa eu rodar aqui. Saúde! Então, Saúde, aí eu conto essas experiências. Eu conto essas experiências lá, eu vou contar. É uma experiência que a mãe da minha amiga desencarnou por câncer. Então eu vi a energia do câncer, eu vi como que os fios, que tem umas energias de cura, né? E aí eu já entro na área da cura, que é a parte da energia do cosmo, que você pega, outra coisa aquilo, e elas saem da ponta dos nossos dedos, né? Às vezes é todo um trabalho que tem de assistência. Então, ver essas energias circulando na sala, tudo isso eu vou contar lá no canal. Os fios dourados da cura, né? Quando você trabalha com cura e tudo, tem esses espíritos que eles trabalham com cura. Então, a mãe dessa minha amiga, apesar do desencarne dela, ela foi atendida e tudo. E cada informação que eu trazia, batia, todo que o espírito da mãe dela falava. E a parte mais engraçada, assim, que eu digo, e que é muito satisfatório, é o espírito, você vê o espírito chegar para você, depois de 2 semanas de desencarne, chegar para você e falar assim, eu fiquei sabendo, Raquel, eu fiquei sabendo que eu morri. Eu falei mesmo, eu vou contar esse trecho, tá? Eu fiquei sabendo que eu morri. Mas como que você ficou sabendo? Eu pergunto para ela, mas me conta, como é que você ficou sabendo? Só davam água para mim. Eu descobri que eu morri. Eu vou entender esse processo aí, eu vou entender. Ai, menina. Então, eu vou contar esse relato. Esse relato é um pouco longo, mas vale a pena para as pessoas que não têm noção do pós-vida, para as pessoas que sentem muito luto, e aí eu não digo que está errado, porque todos nós somos seres humanos, temos coração e sentimos, mas trabalhar isso, né? Ter essas informações, olha só que legal, gente. A minha amiga, ela foi amparada pelo astral, o astral mandou eu entregar, o mensageiro é o que menos importa. O que importa é a mensagem, é a pessoa que vai receber a mensagem. Esse é o valor, você entendeu? Então, o conforto que a minha amiga recebeu nesse dia, nesses dias, porque foi 1 ano e meio, foi valioso para ela. Hoje, uma pessoa que tinha medo, igual ela tinha medo dessas coisas espirituais, uma pessoa que era muito fechada no centro católico, hoje ela vai na casa espírita pegar a psicografia da mãe dela. Ela acredita que a mãe dela está lá, viva, ela já sente o luto, mas ela sente de uma maneira diferente, sabe? Ela só sabe que a mãe dela já não está mais aqui, né? Ela sente falta, mas ela sabe que ela pode se conectar com a mãe. Ela não precisa ficar chorando 24 horas, sabe? Então, é outro tipo de sofrimento, é só saudade mesmo. Isso, né? Então assim, eu conto essa experiência lá e eu conto com muita emoção. Muita emoção, por quê? Porque eu sei o que a minha amiga passou. E eu sei muito mesmo os sentimentos que ela carregava. E nossa, agora eu quero assistir esse vídeo, gente. Você vai postar amanhã? Vou postar. É que é meu primo que me ajuda, né? Ele tá me ajudando a entender os negócios de canal, porque eu eu confesso, não sei, tô aprendendo. Perfeito. Mas, é legal. Então é para isso que eu estudo, gente. É para aprender a trabalhar essas energias e saber direcionar a palavra para alguém que precisa. Sabia? É para isso que eu estudo projeção. Para mim entender e na hora que eu for falar com o outro... Né? É isso. Isso é terapêutico. Eu preciso ser clarividente? Não. De uma certa forma você está tendo, né? Essa clareza que você está vendo alguma. Mas eu falo assim para as pessoas, que tem pessoas que são muito, elas querem muito o dom da clarividência, elas acham que com a clarividência elas vão resolver tudo. Não é assim, não. Pergunta.
Então, você deve ter uma rede de apoio, digo, a sua família que te apoia, né? Olha, no começo eu não contava muito não para a família, porque aqui eles me internassem, né? Mas, assim, mas com o tempo eu, Ah, eu comecei a falar um ou outro sonho, fui criando coragem. E aí, aham. estudando com Wagner, eu aprendi mais isso, criei mais confiança. E aí, ó, agora eu tô em casa, não, eu tô na casa da minha prima, que é praticamente a minha irmã, e ela me auxilia muito nisso, sabe? Tem que ficar com a minha filha, então minha família me ajuda. Minha tia lá Ah, embaixo tá falando assim, agora minha filha tá fazendo live. Agora minha ó, filha tá, ó. tá, porque tinha mais gente lá embaixo, né? Eu falei, não, gente, eu tenho que ir, porque eu vou ter uma live ali. Aí agora minha filha tá fazendo live. Então, quer dizer, eles apoiam bastante, eles querem o É, meu bem. eu Eu vejo, não, eu não exijo olha, que eles ó, eu saibam. vejo, deixa eu falar, assim, é porque os fones, eles um desconectam o É, outro, né? o meu tá. Mas, não, quando uma fala desconecta, mas só Pode falar. para ajustar isso Né? aqui. Eu vejo que tendo uma rede de apoio, fica muito mais fácil. Quando você Fica. tem uma família, pessoas que te compreendem, que no mínimo te deixa mais à vontade para você ser quem você é, né? Porque quando você tem uma família contrária, É, né? Isso é muito perigoso. Eu tenho casos, que hoje a palavra é tua, mas eu tenho casos assim, de pura família não apoiar, o fato da pessoa não ter essa rede de apoio, né? Ela tipo enlouqueceu. Ela está hoje internada, nossa, de camisa de força. E ela era essa complicado. pessoa, assim, com a espiritualidade extremamente aflorada, Aflorado. entendeu? Só que não tendo uma família, não tendo uma rede de apoio que a compreendesse, né? E E precisa. eu fui muito uma rede de apoio para ela, mas chegou uma hora que eu cresci, ela cresceu, cada uma foi para sua vida, e no final das contas ela ali, com a família, a família ajudou com que ela enlouquecesse, sabe? Porque a É, abertura dela de mediunidade era tão grande que a esquizofrenia, sabe? entendi. Tipo, veio com tudo, assim. É, daria é muito delicada essa parte, né? Porque a família, ela é assim, a família a gente tem aquele ditado que a gente não escolhe parente. Será que não? Né? Né? Por Hum, algum motivo você está num nicho familiar ali. Então você tem que sim, trocar as informações. Você vai ter atrito? Vai sim. ter atrito. Porém, é a sua base, é as Uhum, suas raízes, né? uhum, Então, assim, sim, a família, ela pode não te apoiar muito bem nesse lado espiritualista em si, mas ela tem que dar esse calço, digamos assim, né? E se a pessoa não mas tem tem família que isso, não dá. Tem família que se empurra a ela. pessoa não tem isso, é muito complicado, porque o apoio, a consideração é tudo. E trabalhar um sentimento sozinha, uma emoção sozinha, entender isso, é muito Sim, difícil. É muito difícil, ainda mais quando há muitos atritos internos, né? Tem gente que não tem tanto atrito na família, tem pessoas que têm bastante. O atrito ele gera esse crescimento também, não é só problema, né? Só que quando não, isso obviamente que a sim, né? pessoa não consegue, ela afunda, né? Felizmente. Sim, sim. Ó, o Felipe está te perguntando, você sabe quem é a sua rede de apoio no astral? Minha família do astral, é isso que ele quis dizer? Não, a sua rede de apoio, que te apoia no astral. Ah, assim, não sei não, eu nunca, nunca vi nomes não, porque eu trabalho
com diversidade. Eu coloco assim, porque tem hora, esses dias atrás, eu estava na egrégora de fazer energias de Yansan e de Oxum. Tudo bem. Acho que faz uma semana atrás, eu estava com as entidades lá do Paquistão. Oi? Aquelas parecendo Jenny, né? Elas trabalham muito com os elementos da natureza. São mulheres, né? Você lembra daquela Jenny, o gênio? Tem entidades femininas assim, que têm um poder mental muito grande na natureza, né? No astral. Sim. E elas plasmam a imagem de mulher ali, né? E tudo, pelo que deu a entender, é a entidade mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Já teve vezes de eu ir lá no Bezerra de Menezes. Então, eu não sei qual que é a igreja, o meu eixo familiar. Assim, digamos assim, de apoio, né? Ali na brincadeira, né? Lá no astral, os meus amigos, porque eles são amigos, são professores, né? Costumo falar que eles são professores. Mas eu só sei que é uma mescla. É uma mescla muito grande. Eu lembro de um amigo que uma vez diz ele lá que ele tentou me achar no astral. Ele mexe com magia aqui, né, no físico. E foi uma experiência bem, bem interessante, porque ele mexe com magia e ele faz uns rituais e tudo mais. E aí ele chegou para mim e falou assim, é que eu perdi contato com ele. Ele falou assim, eu tentei te achar no astral pelo ritual de não sei o que lá. E aí a pessoa apareceu um espírito, olha só, e eu não sei disso não, mas é ele que conta. Apareceu um espírito para mim e disse assim, que quem você procura, você não chega perto. Nossa. Porque, falou assim, porque ela faz parte de um grupo assim, assado, e aí ele, né, não vou explicar mais. E aí ele nunca mais, eu só sei que ele falou assim, eu só sei que você faz parte desse grupo, e esse grupo eu não posso nem chegar perto. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, eu não sei quem é, né? Isso foi ele que contou. Agora eu procurei saber quem é? Não procurei. Eu penso que são protetores. Eu falei para ele, mas são protetores. Os mentores é isso mesmo, eles protegem quem está na energia boa, e se eles verem que não tinha motivo para ficar rastreando a minha energia, que o que ele fez foi um rastreio de energia, né, para me localizar. Sim. Então o mentor foi lá e cortou. Igual o anjo da guarda faz, que as pessoas falam, né, anjo da guarda, qualquer um, proteção. Isso se chama o quê? Proteção. Não é nada surreal. A definição é proteção, energia. Tá? Sim. Esse seu protetor aí tá em dia, né? Não sei quem é não, mas eu já vi tantos que eu já nem sei mais. Eu lembro quando eu era mais nova, Dário. Quando eu era mais nova, eu era muito no eixo católico, né? Então eu ficava assim, querendo saber quem era meu anjo da guarda, porque eu tinha esses sonhos e eu já conversava no astral, mesmo sem saber projeção. Então quando eu ia dormir, eu já ia mentalizando que eu quero saber sobre o meu anjo da guarda. Aí teve uma vez que isso era adolescente, tá? Aí eu lembro que uma vez apareceu um, aí ele falou assim, não, um espírito, na verdade era um espírito. Eu lembrei direitinho agora, me veio na mente. Aí o espírito estava preso, a gente estava na assistência, aí o espírito, acho que leu a minha mente, o espírito tinha lido a minha mente, né, na assistência. Aí ele falou assim, se você me tirar daqui, eu digo quem é o seu anjo da guarda. Eu falei, nossa, aí eu tava com dele. Aí eu falei, sabe quem é meu anjo da guarda? Aí o rapaz que trabalhava comigo na projeção falou assim, não, ele não sabe não. Esse daí não sabe nada, ele só quer sair daí. O seu anjo da guarda sou eu, o seu anjo da guarda é aquele ali, e é aquele que estiver contigo amanhã. Entendeu? É isso que você tem que saber sobre o seu anjo da guarda, tá bom? Eu falei, beleza. Que coisa!
Por quê? Porque, às vezes, a gente tem desejos tão profundos de Os saber seus quem... mentores são bravos, né? Eles são, é porque eu aprendi assim, eu aprendi com eles assim, eles me mostram a verdade. Então, assim, você tem interesse em saber quem é o seu mentor? Vamos mudar esse palavra anjo da guarda. Você tem esse interesse em saber seu mentor, em ver, por exemplo, uma pessoa que você ama muito, que desencarnou. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque um outro espírito que está querendo drenar a sua energia, ele vai dizer que é o mentor e você vai cair. Ele vai plasmar a imagem de uma pessoa querida sua e você vai cair. Por quê? Porque você não está medindo consequências para conseguir o que você quer. Você não está racionalizando, você está só ali naquele pensamento. E não é assim, né? Não é assim, não pode ser assim, está errado, né? Então eu fui aprendendo, eram missões assim que os mentores me davam, sabe? Parece que a Raquel chegou aqui do nada, mas eu não cheguei do nada. Eu tive muito aprendizado, sabe? Sim, nossa, muito bonito. O que você tem algum ritual algum ritual que eu digo assim, meditação, ou você toma banho de ervas, coisas assim do tipo, vai em cachoeira, se você tem algum ritual para estar em dia com a espiritualidade? Olha, assim, Dari, eu não sou lá uma pessoa que medita. Nossa, como a Raquel medita. Não. Eu sou aquele tipo de pessoa que toma cuidado dos pensamentos, né? Como eu já falei para várias pessoas, eu cuido do meu mental. Eu aprendi, tá? Não vou dizer para você que sempre foi assim. Eu aprendi a cuidar do meu mental. Por quê? Porque o meu mental controla esse corpo aqui, que me deixa aqui, controla o meu coração, se ele vai bater mais rápido, se vai ter adrenalina, se não vai, nananana. Eu aprendi isso aqui. Isso aqui é o meu precioso. É isso aqui que eu tenho que manter. Mas a Raquel tem muitos problemas com todo mundo. E eu não sou aquela pessoa que faz essas coisas. Então, de vez em quando, eu me conecto sim comigo mesma, tiro aqueles minutinhos para mim e começo a refletir sobre isso, né? E aí eu falo que você não precisa, por exemplo, ficar só naquela posição. Você pode se conectar fazendo as coisas, né? Isso aí é o seu mental. Mas é sempre bom a pessoa procurar algo que lhe dá prazer, né? O que faz você recuperar essa espiritualidade, essa conexão, é a criatividade, é a intuição. Então, são coisas que todo ser humano tem que despertar dentro dele. A criatividade é o que fala dentro da gente. Então, ela precisa ser só na pintura? Não, ela pode ser na escrita. Ela pode ser numa arte que você vai fazer, de papel, seja o que for, né? E se você não se conecta com isso, vai lá no parque, vai olhar a água. Esse domingo, final de semana, como é que eu fiquei me conectando? Fiquei olhando para a água lá, parada, olhando para a água um bom tempo, olhando aquele espelho da água ali, ó, passando. Aquilo ali foi me dando um sono, uma calmaria interna, conversando com a mãe d'água. Então, essas coisinhas que eu faço que resgatam no meu ser, que me traz para o meu eixo, sabe? Para o meu eixo. Então, eu tenho que, às vezes, fazer essas coisas. Quando eu não faço, uma coisa que é muito importante e que eu gosto de fazer isso, e eu aconselho. E eu vi o Vitor Hugo falando isso, nossa, e é uma coisa que eu sempre fiz. Eu sou apaixonada pelo sol. Sol aparecendo na minha janela, bom dia, sol. Estou ensinando minha filha a falar bom dia. Bom dia. Vou lá pro sol, sabe? Sou feliz porque ele seca minhas roupas e tal. A chuva também, né? Eu sou um pouco sensível com a chuva quando ela não descarrega inteira. Né? Tem um pouquinho de sensibilidade com isso. Mas também tem que agradecer, escutar o barulho da chuva para dormir, sabe? Essas coisas pequenas me colocam a Raquel no eixo. Então, são práticas assim, simples, que as pessoas deveriam fazer.
Porque assim, ó, uma pessoa que ela é depressiva, que ela tem problema de depressão, ela gosta de sol? Ela não gosta de sol. Começa por aí, o sol deveria ir no sol, ela deveria pegar sol, né? Ela se banha no mar? Não, né? Então essas coisinhas pequenas é o que carregam a nossa alma. A gente é feito dos elementos. Nós somos constituídos por eles. A gente tem que ter essa Sim. conexão. E quando eu estou sentindo que eu estou desnutrida em relação a isso, né? Eu Sim. começo a buscar isso de novo, começo a querer esse ar, eu começo a querer esse ar. Para recarregar, né? Para recarregar as Recarregar. E aí eu energias. não digo para drenar, tá? Porque é igual eu expliquei, a natureza é uma parceria, né? Sim, sim. Então não é para drenar, é para se conectar. Você vai num parque, aproveite a paisagem, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que aproveitar. Né? É uma coisa bem legal também que eu faço e que eu sempre fiz também. Eu escutei o Wagner esses tempos falando, eu fiquei tão feliz, porque não sou louca não, né? É banho, você vai tomar um banho, você vai tomar um banho. Então tem vezes que tô no banho, a aura expande, né? E aí eu começo a escutar os sonzinhos e tudo, aquilo ali antes de dormir é muito relaxante. Se conecta com a água do banho que você tá, se não dá para você ir lá no mar, não precisa, é água, é elemento água, pode ser aquele da torneira, pode ser aquele do banho, é o elemento. Tem gente que acredita que é só ir no mar, é só no rio, é só, é claro, lá tá mais puro, tá mais ali, né? Mas você tem que ter a conexão. Então, o banho é muito bom, gente. O banho, as pessoas falam que é relaxante se você souber aproveitar o banho. Agora, se for aquela pessoa que toma banho, aí eu não digo quando ela tá a correria às vezes faz, né? A gente tomar um banho bem rápido, né? Faz, né? Sim, sim. Então, mas tem dia que a gente quer tomar um banho para relaxar. Então, aproveitar esse banho. E aí, meu filho, é capaz de você ter uma saída do corpo depois, que você deitar, dormir. Por quê? Porque você relaxou. Felipe gosta de água. Felipe gosta de água, pelo jeito, hein? A água é muito bom. A água é muito bom, gente. A água é maravilhoso. Eu amo a natureza. Entendeu? Ai, que legal. Gente, que gostoso que eu conversar com você. Eu vi que tem o Enoque aí, ó. Agora eu tô puxando. O Felipe. O Felipe é o do nosso grupo. Ô, Felipe, agora que eu vi que a fotinha aqui, mano. Eu gosto do Felipe, gente. Felipe, ele gosta de café, igual eu. Ele coloca uma xícara de café. Ó, o outro divertido mar aqui, ó. Tá todo mundo aqui, gente. Que legal. É que eu não tava acompanhando, mas, enfim. Você viu a fotinho deles aí? O Felipe colocou aqui, ó. Felipe, banho ou mar, tanto faz. Eu vou longe. É isso aí, meu. É isso aí, entendeu? Às vezes a gente complica demais o que é pra ser fácil, pra ser natural. Sim. A gente tá perdendo, Dari. Perdendo mesmo. Que bom que você tem esse projeto do chá, sabe? Porque a gente fala do chá, né? A gente remete lá aos tempos antigos aí, e hoje em dia chá virou moda em que as pessoas tomam chá porque viu na novela, porque viu não sei aonde, ou porque, não digo para você tem que tomar chá para tudo, né? Que tem gente que toma chá para qualquer coisa, né? Não, chá. Aproveita aquele momento. Não, eu falo assim, que toma para tudo, assim, as pessoas elas tomam quando elas estão doentes. Não sei se você já viu essas pessoas, que elas têm que ir no médico, precisa do tratamento, mas é o chá que tem que salvar a vida dela. Vamos ser coerentes, né? Então... eu trabalho com herbologia, né? Por isso que eu falo sempre do chá, né? Isso, você trabalha com plantas, né? Eu fiz o curso de fitoterapia da USP, é maravilhoso. Mas eu falo assim, para você saber sobre isso, igual você faz o chá, você sabe a funcionalidade daquela planta, você sabe a energia daquela planta, você sabe essas coisas. E aí, o chá, ele vai remeter a esse tempo antigo, sabe? Que as pessoas faziam um chazinho, né? Reunia a família ali, olha, tem tempos em que as pessoas colocavam
colocavam chá, serviam uns bolinhos, né, ali na tarde, né? Aqui na minha casa sempre tem. Chazinho, Então, bolinho. olha, isso aí, gente. A magia do chá é essa, é reunir, é juntar. Menina, que legal. Eu tenho uma pessoa que está na live também agora, a Paty, que eu não sei se eu mandei beijo para ela. Eu quero mandar um beijo para a Paty, que ela está na live. Que eu falei com todo mundo. Menina, como é gostoso conversar, né? Eu também gosto. Gosto de conversar muito. Não sei se o pessoal entendeu as coisas que eu expliquei, mas eu acho que entenderam. Todo mundo que está aqui, se está aqui é porque tem que estar aqui, entendeu? Só vem quem é para ouvir as coisas, né? E o negócio é o seguinte, vamos marcar novos chás aqui, remoto, para tomar chá remotamente com o pessoal. Olha, levanta eu gostei muito. Ó, tô quase no mesmo tanto que você mesmo, Dari. Quase tomei todo o chá, agora tá frio, tá gostoso, frio. É bom, né? Felipe falou, entendemos. Entenderam. O pessoal que tá aqui é o pessoal que tá afim de ouvir. Cada noite é uma noite diferente, exato, isso aí. Viu, Raquel? Então, é o seguinte, amanhã eu vou assistir esse seu relato lá no seu canal, como é que chama mesmo? Inspirações do Amanhecer. Assistam, que tá muito legal, gente. Esse relato realmente eu até me emocionei. Eu me emocionei muito com esse relato, porque é igual eu expliquei para vocês. Se trata de um conforto, sabe? Uhum. E que hora você vai colocar? Você tem horário para colocar seus vídeos? Não tem um horário. Porque é o meu primo que tá me ajudando, né? Meu primo tá me ajudando. Tá bom. Então, eu vou ficar na ansiedade, esperando. Eu te mando, Dá. Eu mando. Eu coloco lá nos stories, acompanho meus stories, pessoal, que eu coloco, tá? E aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa, se eu falei alguma coisa aqui, né? Olha, a Paty tá devolvendo beijo. Entra lá nos meus stories, conversa. Eu sou uma pessoa que vocês perceberam, né? Eu gosto de conversar, gente. Eu não sei das coisas de nada, não. Eu converso com todo mundo, eu gosto. Você vai falando. É aquariano mesmo, viu? Aquariano. Né? Gente, eu me identifico com o meu signo. Meu aniversário tá chegando, Dari. Meu aniversário tá chegando. Quando que é? Que dia você faz? Dia 29. Nossa! Gente, tá aí já. Tá chegando já, o signo vai terminar o ciclo. Vai terminar o ciclo aí na minha vida, vai fechar, entendeu? Fecha, mas você começa outro. Bom, então no dia do seu aniversário eu vou te dar feliz aniversário, vou dar hoje. Eu já ia te dar feliz aniversário. Não, sabe o dia. Aniversário. Tô apenas comentando, aquariano. Tem alguém aquariano aí na live? Tem alguém aquariano aí? Responde. Eu ia te dar parabéns. É que eu ia te dar parabéns, aí eu mudei de ideia. Eu falei, não. Raquel, vamos encerrar então por hoje. Eu espero que você volte outras vezes, lógico, né? E levanta a sua xicrinha, vamos fazer um último brinde aqui da noite. Último brinde. O pessoal tira um print, depois marca, Felipe, né? Coloca essa xícara aí, não pode colocar xícara, mas faz de conta. Coloca aí essa xícara lá do grupo que você coloca aquela marronzinha xícara de café. Muito obrigada. Tá valendo. Eu que agradeço, Dari. Obrigada. Eu adoro conversar com você, Dari. Eu gosto daquelas músicas que você coloca nos seus stories. Você tem um gosto musical maravilhoso. Hoje eu tentei te passar uma pasta de música, mas eu não sei porque eu não conseguia seu contato inbox, sei lá como é que fala, particular. Ele colocou no Telegram, Dari. Você tem meu número lá. Você pode pegar o número do Telegram e adicionar. Mas eu não consegui. Não? Eu tentei, mas eu não consegui. Eu tentei. Pois eu vou tentar te adicionar lá, tá bom? Então tá, deixa eu agradecer todos que estão aqui agora, no Aqui Agora, e todos que estão aqui no gravado, porque eu vou deixar gravado agora no Instagram. E depois vou colocar no meu canal do YouTube também, que meu canal é pequenininho, mas eu coloco
Todos os chás remotos que eu faço, eu coloco lá no meu canalzinho do YouTube. Mas eu vou Tá? compartilhar, Dari, seu chá. Vou compartilhar os seus chás, Dari. O mundo precisa de mais chás com a Dari. Obrigada. É muito eu bom, adorei. Dari. Eu gosto. Eu adorei. Olha, deixa eu encerrar então. Até a próxima. Muito obrigada. Beijo. Eu agradeço. Mascaram para todos. Até a próxima.